Eu fazia parte de outra congregação, a Júlia e a Giovana ainda eram bem pequenas, e com o tempo eu saí dessa igreja, né? E elas continuaram lá. E na verdade, Deus já tinha implantado isso no meu coração, porque eu creio que, né, o trabalhar de Deus é muito lindo e foi tudo um processo do Senhor. E sou vizinha aqui do Bruno, nós somos vizinhos do lado, né? E interessante que quando eles ainda, aquela turma de jovens, eu não conhecia o templo mesmo, físico da Mensageiros, mas ao ver eles passarem aqui na porta da minha casa, com chuva, com sol, de a pé, de bicicleta, eles ainda não tinham moto, né? Não tinham carros. Eu colocava no meu coração assim que um dia eu queria que minhas filhas fossem para lá. Não porque a outra congregação era ruim, não era por isso não, mas eu creio que Deus já estava trabalhando, né? E eu achava lindo essa atitude deles, essa responsabilidade, esse amor que eles já tinham pela igreja, né? Não conhecia o pastor da igreja. Aí eu saí, elas continuaram nessa igreja e eu orava. Não para elas irem onde eu estava, né? Interessante é isso. Eu orava para elas irem para Mensageiros. E realmente foi o que aconteceu, né? A Júlia depois foi para Mensageiros. Foi onde começou todo o processo que nós estamos hoje. Desde pequenininho eu cresci praticamente numa igreja evangélica, né? E em todas as minhas orações eu sempre falei, Deus, eu quero que toda a minha família também faça parte dessa igreja, também conheça Jesus como eu conheci. E eu incluía todo mundo, às vezes eu falava o nome um por um. E desde muito pequenininha eu sempre fui muito apaixonada com as coisas de Deus. Então, o tempo foi passando, mas infelizmente muita coisa mudou, várias coisas aconteceram que contribuiu para o meu afastamento da presença do Senhor. Foram várias escolhas que me fizeram permanecer longe da igreja, e esse foi um período muito difícil porque, além de eu sofrer muitas consequências, eu ter um atraso no momento que eu poderia estar bem, ter uma vida mais equilibrada, eu regredi bastante, e uma das consequências foi a minha família, né? Às vezes eu chegava em casa, mas parecia que eu não estava ali, eu sempre estava muito distante, eu sempre estava muito fechada devido a todas as escolhas erradas que eu fazia, e o fato de eu já ser alguém diferente do que eu era antes. Então, uma das áreas que mais afetou foi a minha família. E chegou um tempo que eu voltei para a presença do Senhor, e a primeira igreja que eu fui a partir do momento que eu voltei foi a Mensageiros, que eu já conhecia inclusive, porque tem uma história engraçada. Quando eu fui para a igreja pequenininha, a Jaque foi comigo. Eu lembro que eu sempre chamava ela e ela foi através de mim. E o momento que eu fiquei afastada, longe da igreja, ela já estava na Mensageiros e foi através dela que eu fui para Mensageiros. Então, uma vez ela foi comigo e da segunda vez eu fui com ela. Através da vida dela, eu conheci Mensageiros, através da vida do Bruno e da Brenda, que são os meus vizinhos. E durante esse processo eu continuei orando para minha família e foi uma coisa muito automática. Eu fui, as coisas foram mudando na minha vida, muitas coisas foram acontecendo. A Geu foi depois de mim, depois foi a Cris, depois foi minha mãe, depois a Giovana. E foi tudo muito rápido, as respostas das nossas orações foi acontecendo de uma forma muito natural. E eu acredito que não vai parar por aqui, né? Eu sei que Deus ainda tem uma grande parte da minha família para poder alcançar. E a Mensageiros é um presente de Deus para nós. Tive também recentemente, o meu marido teve doente, né? Ele deu um infarto e foi difícil, né? Quando a gente tem uma notícia dessa, ele trabalha com rifa, fica longe e de repente, ele me liga cheio de aparelho e eu tive um grande apoio de uma família que hoje eu amo demais, que é a Mensageiro. Teve uma quinta-feira que eu tinha decidido, eu pensei, hoje eu vou na igreja. Aí foi de manhã, eu fui e falei, Sofia, eu acho que eu vou na igreja hoje. Aí a Sofia falou, vai mesmo, mamãe, vamos de carro. Eu falei, mas eu vou só se tiver lugar no carro. Aí eu falei, vou mandar mensagem pra Cris.
pra tirar a dúvida com ela. Eu falei, Cris, eu tô querendo ir na igreja hoje. Aí a Cris falou, qual que é a dúvida? Aí eu falei, não convenceu ainda não. Aí eu mandei pra Júlia. Falei, Júlia, eu tô querendo ir na igreja hoje. Aí a Júlia falou, uhul, vamos hoje. 6h30 eu tô passando aí na sua casa. Aí quando foi 5h30, eu tava lá em casa. Eu falei, credo, 5h30. Aí depois desse dia, eu nunca mais parei de ir na igreja até hoje e pretendo nunca mais sair, se Deus quiser. Eu sempre gostei de igreja evangélica, sempre visitei, já fui em algumas que a minha mãe ia, frequentava, só que várias vezes já tinha até conversado com ela que nenhuma eu consegui me encaixar, nenhuma. Eu ia porque ela me convidava, mas assim, eu não conseguia me sentir à vontade, me sentir bem, até que a Júlia começou a me chamar e eu arrumava desculpa, um monte de desculpa. Eu falava que eu tava lavando roupa, que eu tinha que arrumar a casa e nunca ia. Aí, numa quinta-feira eu decidi ir e eu fui e amei. E foi no culto que o Bruno tava pregando e ele começou a falar um monte de coisa que acontecia com a gente quando a gente era criança e eu fiquei muito empolgada. Eu falei que lá era o meu lugar, que eu gostava do jeito que eles pregavam, que eu entendia a linguagem deles, assim, não que as outras eu não entendia, mas que lá eu me sentia muito melhor, me sentia em casa. E tô lá até hoje, eu amo todo mundo lá, amo o jeito que eles são, a recepção de todo mundo e eu amo. Eu já fui de algumas igrejas já, evangélicas, mas nenhuma mexeu tanto com meu coração igual essa. Por quê? Porque nessa até minha mãe entrou e eu creio que meu pai também vai entrar. Amém. Né? Tem que ser na vontade de Deus, né? Eu sei que ele tá planejando pro meu pai entrar e eu sei que ele vai entrar. E nessa igreja mexeu muito com meu coração. Porque nas outras que eu já fui, não mexeu tanto com meu coração igual essa. Nas outras eu ia, mas tipo assim, eu não ficava, eu ia, mas só pra ir mesmo, sabe? Só que essa mexeu com meu coração e pronto, eu fiquei pronto. Agora eu vou batizar nela mesmo. Nós de Jesus, né? Eu quero ser a baterista. Você quer ser baterista? E o que você gosta na igreja? Eu gosto da tia Brenda. Foi combinado. O que mais você gosta na igreja, Davi? Eu gosto do Bruno. Do Bruno, de quem mais? Da titia Gil. Ah.